Alô, meus queridos amigos e irmãos, aqui quem fala é Bruno Tavares. Estamos aqui no nosso Raiz Espírita dessa semana, que é sempre um bate-papo fraterno com Valéria Pessoa. Valéria é instrutora do EAD, o estudo aprofundado da doutrina espírita, e também do curso de doutrinação da nossa querida Casa dos Humildes. E Valéria é essa amada amiga que tem comigo uma total e profunda sintonia nas questões doutrinárias. Pensamos igual nas questões da nossa doutrina espírita. Então, Valéria, hoje você está aqui nesse mês de setembro, e quando chega setembro, a boa nova está nos campos. E que boa nova é essa? É que setembro é o mês de nascimento do professor José Herculano Pires, tão caro, Valéria, ao meu e ao teu coração. O professor Herculano reencarnou em 25 de setembro de 1914. Então, minha querida Valéria, eu não posso deixar passar essa data em branco, esse mês de setembro, sem perguntar a você, Valéria, qual o valor de Herculano para o movimento espírita brasileiro, para a propagação da doutrina nas nossas terras do Cruzeiro? Quem foi Herculano Pires para você? E qual é a dimensão da sua missão para ti, desse que foi o apóstolo de Kardec? O metro que melhor mediu Kardec na expressão emanuelina. Então, com você a palavra, minha querida Valéria Pessoa. Oi, Bruno. Veja, se antes eu já valorizava o nosso Herculano Pires, conhecendo tão pouco de sua história e de sua missão, imagina agora com essas informações que temos hoje, informações revolucionárias, né? Que nós temos através do livro Autonomia, antes o Revolução Espírita, de Paulo Henrique de Figueiredo, e o Legado de Allan Kardec, de Simone Privato. Não porque nos mostra uma adulteração de documentos, uma falsidade ideológica tão ardilosamente montada, mas de fato por sabermos que o Espiritismo entrou aqui no Brasil em um desvio, que muito do que aprendemos até agora na doutrina espírita eram informações deturpadas, com viés sombrio, com uma contaminação religiosa de culpa, pecado e moral heterônoma, que nos confunde e deturpa o verdadeiro pensamento espírita. Hoje eu vejo ainda muito mais valor no discurso firme e contundente de Herculano, em nos mostrar, em abrir os olhos dos espíritas para um caminho intermediário, que não era o espiritismo, uma seita nova, que ainda mostrava um comportamento de temor ao castigo de Deus, ao confrontar alguns dogmas, tais como a figura de Maria, que a ela é negado o papel sublime e natural de mãe, e do nosso Mestre Jesus, que vem desempenhar um teatro, fingindo que encarnou, e se apresenta a nós como um perispírito tangível, para nos iludir e desfazer uma imagem do maior modelo que já encarnou na Terra. Hoje eu vejo muito mais forte o papel de Herculano, que muitas vezes se mostrava tão duro que chegava a incomodar o conforto ilusório de alguns crentes que gostavam de pensar que estavam praticando o espiritismo. Hoje eu vejo que sua missão, feita a custo de muito sofrimento, porque não se nada contra a maré impunemente, de noite sem claro, andando em seu escritório de um lado para o outro, preocupado, como nos informou já a dona Virgínia Pires, de artigos feitos e programas gravados nas madrugadas e que no dia seguinte tinha trabalho, como qualquer espírita que se preze, que não vive de espiritismo, mas que foi incansável em defender o que realmente era o espiritismo, que Kardec nos apresentou. Eu lembro de Paulo Henrique de Figueiredo, no seminário de lançamento do livro Autonomia, onde ele diz o seguinte: se o professor Herculano Pires estivesse aqui hoje e tivesse esse material, ele se tornaria insuportável. Muito interessante isso que ele diz, porque como são insuportáveis as pessoas que lutam
por nos mostrar uma verdade que temos uma dificuldade imensa de ver, não é? Salve o nosso Herculano Pires, Bruno, que foi tão significativo para o Espiritismo e que hoje torna a expressão que Emmanuel nos disse muito mais verdadeira, o metro que melhor mediu Kardec. É isso que eu penso e agradeço muito por nós termos tido no nosso movimento espírita a figura do nosso Herculano Pires, Bruno. Ô Valéria, excelente a sua fala. Você tocou em pontos que tocam profundamente o nosso coração. E Herculano, esse homem solitário, sem apoio, sozinho no seu tempo, enfrentando o ruxenguismo no Brasil. E hoje vemos a instituição centenária que ele combateu à época, faz a sua retratação, o que é louvável, e vemos Herculano reverenciado, reabilitado, porque a verdade estava sempre com ele todo o tempo. Você disse, Valéria, que o movimento espírita chegou contaminado aqui no Brasil. E quero pensar com você em outro caminho também. Hoje vemos a falta de interesse por completo desses acontecimentos que estão a ocorrer no seio das casas espíritas. Vamos nas grandes e nas pequenas instituições, as pessoas não sabem tudo que está ocorrendo. O que é lamentável porque denota o desinteresse total quando tudo isso está na mídia. E quero aqui ressaltar uma trabalhadora querida, Francisca Freitas, da Casa do Caminho, casa onde eu, Berg Baraúna e Taua Gomes palestramos. Ela nos chamou para fazer esse resumo da ópera sobre os acontecimentos de Lemarie, da adulteração da Gênese, do rustenguismo. Então há esperança. A esperança que as pessoas se interessem por essa restauração do Espiritismo, né? Um retorno do Espiritismo às suas bases, as bases kardecianas. E para encerrar, a parte que mais nos emocionou, e eu quero também dar uma pincelada nisso, Valéria, porque durante toda a sua vida, o professor Herculano Pires jamais teve um automóvel. Ia trabalhar de ônibus, de mãos dadas com Dona Virgínia. Ele subia no ônibus, sentava, dava adeus à janelinha e ela ficava dando adeus até o ônibus dobrar a esquina. E hoje, o que vemos? Vemos muita gente querendo viver às expensas do espiritismo. No mercado editorial, lançando livros antidoutrinários, querendo fazer dinheiro. E eu lembro aqui o nosso querido Severino Celestino, quando ele diz: o verdadeiro religioso tira dinheiro do bolso e põe na religião. Não tirar da religião e pôr no bolso. E vemos outros até que se tornaram conhecidos no espiritismo, querendo enveredar pela área de autoajuda para abocanhar o quinhão que é o grande público pelo qual se tornaram conhecidos, querendo ganhar dinheiro. Então é lamentável, eu fico perguntando onde as gerações dos novos herculanos, que à custa de sacrifício, estoicismo, de noites tardias, se dedicam à divulgação da doutrina. Onde fica aqui o exemplo imorredouro de amor à doutrina, e foi o professor Herculano Pires. Então, parabéns ao mestre. Viva Herculano! Amamos Jesus acima de tudo, mas amamos Kardec e amamos Herculano Pires. Semana que vem estaremos aqui com mais um Raiz Espírita. Paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma.